Alô, amigos e amigas sintonizados na TV comunitária do Rio de Janeiro, 20 anos já democratizando a informação. Nós estamos aqui hoje pelo Núcleo de Cidadania e Política para uma entrevista, como as tantas que essa emissora transmite, que não será encontrada de maneira nenhuma nos canais tradicionais. Quando eu falo tradicionais, é comerciais de informação. Nós estamos, com certeza e com consciência, na contramão dessa tendência histórica da concentração da informação. Estamos nadando contra a corrente, sabemos do nosso papel, e é por isso que, diante de uma crise com esse tamanho que o Brasil está vivendo, com a ameaça de que o ex-presidente Lula seja, inclusive, preso, já que é vítima de uma condenação num processo absolutamente vicioso, há uma série de incógnitas e incertezas no cenário político brasileiro que precisam ser examinadas. Examinadas porque, recompondo a história do Brasil, toda vez que se fecham os canais democráticos, o panorama não fica razoável, não fica bom para o processo civilizatório no Brasil. E para nos falar sobre essa quadra do tempo difícil que o povo brasileiro está enfrentando, à luz do samba do paraíso dos acadêmicos, paraíso do Tuiuti, que deram um show de bola, né? Eu quero apresentar a vocês o professor Pedro Augusto Pinho, administrador, comentarista, articulista nas redes sociais, para nos jogar luz nesse processo que está eivado de portas escuras, de fechamentos democráticos, como, por exemplo, a decretação hoje da intervenção militar no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, permitiu-se ao crime organizado ter o armamento mais moderno do mundo, dos mais modernos do mundo. Isso foi relaxado, tolerado, e agora nós estamos numa situação que é uma intervenção que pode ter outro significado porque é vinculada à votação da reforma da Previdência. Muito obrigado pela sua presença, professor. Eu que agradeço. É uma oportunidade muito boa estar com você, sempre muito atento, que acaba de escrever um excelente artigo sobre a nossa história recente, as origens. E eu acho que você colocou muito bem a questão. Nós estamos, na verdade, num processo de independência e de emancipação nacional que nunca ocorreu. Nós tivemos grandes momentos e sempre o império, sempre os interesses escusos, os interesses estrangeiros, os interesses coloniais. A palavra certa, eu acho, é colonizadores. Os interesses coloniais impediram. Eu poderia dizer o seguinte: o Brasil foi colônia até 1922. Eu acho que o movimento tenentista de 22 talvez tenha sido o primeiro grito de independência que o Brasil teve. Porque até então, quem era o Brasil? O Brasil tinha aquela canção do subdesenvolvido, no tempo que eu fazia faculdade, nos anos 60, que dizia: e passado o período colonial, o Brasil passou a ser um bom quintal. Não lembra disso? Pois exatamente. Passado o período de Portugal, o Brasil passou a ser a colônia de quem Portugal era colônia, a Inglaterra. É uma célebre música do Carlinhos. Carlinhos Lira, exatamente. Carlinhos Lira. Carlinhos Lira. Linda música. Linda música. E linda letra. A letra aguda, né? Pois até então nós éramos colônia de Portugal, da Inglaterra. E nesse período, é uma coisa interessante, porque os Estados Unidos, quando criou-se, constituiu-se como um novo império, ele primeiro passou a usar, dentro do seu próprio território, os ganhos. Quer dizer, toda aquela sobra, né, de investimentos, eles iam jogando nas marchas para o oeste. Até que o oeste acabou
e ele continuou o oeste pelo Pacífico. Tanto que você vê que o início da colonização dos Estados Unidos foi Haiti, foi pelo Pacífico. Exatamente. Quer dizer, ele continuou seguindo. E o que fez com que ele não entrasse em imediato confronto com a Inglaterra. Uhum. Ele acabou entrando com a Inglaterra quando se encontraram na China. Aí sim. Né? Foi a primeira vez que eles se encontraram. O que fez com que nossa colonização inglesa continuasse, além da República, por toda a Primeira República, e começasse a, vamos dizer assim, a ser constituída por influência americana, que queria armar nosso exército. Queria armar nosso exército. Queria armar nosso exército. Na semana passada doaram 52 tanques, né? Já obsoletos. Mas nessa época ela queria fazer uma oposição à Inglaterra. Quer dizer, ela não queria armar nosso exército para que nós pudéssemos... Havia uma competição. Havia uma competição. Só que aí a República Velha sendo derrubada pela Revolução de 30 foi um desconcerto geral nesse quadro. Exatamente. Porque Getúlio Vargas abre uma nova avenida porque para a industrialização do Brasil. Exatamente. E a industrialização do Brasil não se confirma. Você vê que uma das grandes... eu acho que uma frase que pode ser emblemática disso é do Eugênio Goudin. O Eugênio Goudin, de certa feita, para o Macedo Soares, era siderurgia na época. Siderurgia para brancos, não é para nós. Falou assim? Falou assim para Macedo Soares. Siderurgia para brancos. José Augusto Ribeiro, que foi um grande jornalista aqui claro, da TV comunitária do Rio de Janeiro. Continua aí, brilhando. Ainda continua, claro. Ele escreve isso numa... Eu não sei se está só no livro ou está numa reportagem também. Na Era Vargas, ele é o autor da Era Vargas. Exatamente. Não sei se está no livro do Vargas ou está em uma reportagem. Eu li isso dele, inclusive. Foi de Augusto Ribeiro. Caramba, os grandes Augusto Ribeiro. Esse é um jornalista de tirar o chapéu. De tirar o chapéu, exatamente. Então, essa industrialização, ela sempre foi perseguida. Quando o Juscelino consegue fazer a industrialização, é porque ele abriu. Ele não fez a industrialização brasileira, ele fez a industrialização abrindo. Você vê, ele matou, na verdade, as tentativas de fazer um automóvel brasileiro. A gente teve várias, né? É verdade. E ele matou com a industrialização, mas que deu a abertura para fazermos as básicas. Toda a indústria de componentes, criou-se uma indústria brasileira. Criou-se uma indústria no Brasil. Né? Mas com foco nessa indústria estrangeira, que em certo momento ela se embarcou. Tem um caso até também muito interessante, logo no início do golpe, que foi com a Constante Eletrotécnica. Ela chegou a ser a maior empresa de componentes eletrônicos do Brasil. Era lá em São Paulo, em Ribeirão Pires. Eu conheci um dos donos, eram alemães, né, vindo do tempo da guerra, e montaram isso. A Philips simplesmente acabou com a Constante Eletrotécnica. Como sempre. Como sempre. Né? Então, a concentração. Em 64, com aquelas facilidades todas dadas pelo governo Castelo Branco, acabou a Constante Eletrotécnica. Quer dizer, nós tivemos sempre etapas de processos construtores, né? A Revolução de 30, até hoje muito mal avaliada, porque o meio acadêmico foi confundido pela narrativa da UDN, né? Então, até hoje, os rótulos são lançados contra Getúlio Vargas que realmente são injustos. Dizer que a CLT é uma lei fascista, tanto é agora que depois de 30 anos que a CUT hostilizou a CLT, agora, recentemente, a CUT estava defendendo a CLT, mas não soube defendê-la. Né? Não, porque falta talvez essa consciência de que a história do Brasil é uma história primeiro pela independência nacional, depois pela libertação dos escravos e depois pela industrialização brasileira. Claro. É essa história que não deixam a gente concluir. Então, como eu falei inicialmente, começa lá em 22 com os tenentes. Quando chega em 30, que se torna vitoriosa a Revolução com Getúlio, eles ainda tentam segurar, tentam amarrar
Isso até que Getúlio não aguenta, né, se submete em alguns momentos, como foi o caso dos 18 Fortes, né? Ele se submete em alguns momentos para acordar. De 35, fala? 35, exatamente. Para acordar, exatamente, 35. Porque ali ele, na verdade, dado o erro daquela intervenção, né, 35, dos stalinistas, aquilo fortaleceu a ala de direita dentro do Vargas e ele se tornou refém da ala de direita. Exatamente. E por isso que ele teve que fazer alguns acordos. Fez acordos. Nesse momento, porque as tentativas de desestabilização sempre foram frequentes. 32 foi uma delas. 32 com apoio inglês. Com apoio inglês, exatamente. E engraçado... Tentando recuperar. Engraçado, professor, que eu não vejo nenhum desses inteligentes economistas do PT mencionando que naquela época o Getúlio Vargas estava fazendo auditoria da dívida externa. Pois é. Que foi alvo da desestabilização. Você está colocando muito bem esse problema que não é aprofundado na história. Não é aprofundado na história, exatamente. Getúlio fez a auditoria da dívida externa no Brasil. Que foi... Como é que eu posso qualificá-la? Porque ela foi ardilosamente construída no primeiro momento da independência, aspas, formal, em 1822. Naquele momento, o que faz? Veja bem, em 22, Portugal deixou a dívida que ele tinha feito, tudo bem até aí, e o Brasil constituiu uma nova dívida para poder ter reconhecimento inglês. Né? Aí, em 24, vai o Marquês de Barbacena, que na época ainda não tinha esse título, negociar a dívida com a Casa Rothschild e outros banqueiros ingleses. Conhece isso, né? Sim, conheço. Pois é. Então ele chega lá, o que é que os banqueiros propõem? Bem, a dívida o número exato eu já não tenho de cabeça, mas digamos, a dívida é 20, você assume ser 24 e nós rachamos esses dois. Caramba! Quer dizer, assim começa a nossa história da dívida, que é uma história que não mudou, de 24 em diante. Agora imagine se o ódio dos banqueiros ao Getúlio, que primeiro suspendeu o pagamento da dívida, depois, com a renegociação e auditoria, Agora, ela caiu pela metade. Imagine hoje fazer a auditoria da dívida brasileira. Boa. Não precisa nem fazer a história, não precisa começar em 1824, não. Pode começar agora, aqui. É verdade. Pode começar em 1995, né? Já dá um bom começo. Começo do governo Começo do governo FHC. Mas, professor, o quadro, porque talvez não exista essa consciência nacional contra o colonialismo modernizado, né? O senhor mencionou no início, o quadro brasileiro hoje é aquele que tentou dar continuidade, conscientemente ou não, né, aos pressupostos da era Vargas, industrialização, Estado social soberano e tal, que é o presidente Lula, hoje está ameaçado, talvez porque o seu partido nunca construiu essa consciência de quem são os verdadeiros inimigos. Exatamente. E aí, por isso, ele está ameaçado de prisão. É o emblema da situação, né? Nós temos aí um fator importante, que eu chamo da pedagogia colonial. A pedagogia colonial está nos livros de história, na grande maioria dos livros de história que nós estudamos. Quer dizer, a minha época não tinha nem opções. Agora não. Agora tem uma série de historiadores, inclusive muitos daqui do Rio de Janeiro, da Universidade Federal Fluminense, da UFRJ, excepcionais historiadores que estão levantando momentos assim importantíssimos da história do Brasil, refazendo a nossa história. Estão realmente refazendo a nossa história. Para você ter uma ideia, uma dessas historiadoras, que é Sheila de Castro Faria, ela levantou por dados objetivos, quer dizer, não é uma história interpretativa, não é uma história factual, quer dizer, construída pela documentação histórica que estava relegada. Ela mostrou o enriquecimento
das negras forras no final do século XIX, antes da independência, antes da proclamação da República. Como é que se deu isso? Porque era... E eu posso até ter um testemunho pessoal de como isso pode ter acontecido, porque quase sempre elas eram do Golfo da Guiné. Elas vinham, eram chamadas minas, que não tem nada a ver com nenhuma etnia. Elas eram daquela região que hoje pega Gana, Costa do Marfim, né, Benin, Togo, pega aquela região. Nessa região, algumas daquelas populações dessa região tem uma característica que continua até hoje existindo, eu digo porque viajei, eu trabalhei lá em Gana, em Costa do Marfim, eu conheci bem aquela região, que são as mulheres, as grandes comerciantes. Tanto que quando o Tenente Rawlings, que foi um presidente de Gana, né, ele se chamava Chairman of the Board, né, porque ele dizia que era um conglomerado, que ele era o chairman. Nesse board do Rawlings, quem representava o comércio eram as mulheres, pela força delas de comércio. E é uma tradição histórica, não é um evento que tenha ocorrido por um determinado momento. Aquilo é uma herança que se fez ao longo da história. E aqui eram essas mulheres que, conseguindo a autonomia, a independência, conseguindo se libertar do jugo escravagista, elas passaram ao comércio e enriqueciam, porque estava, poderia dizer assim, no sangue. E elas compraram imóveis, passaram a alugar imóveis, passaram a comprar ouro, começaram a constituir uma riqueza. E Sheila de Castro Faria estudou esse assunto e colocou isso num excepcional trabalho, né, de historiografia brasileira. Né, para ver como são... Claro que isso chega um momento que começa a incomodar o grande capital importador, exportador, que é o que fez a fortuna dessa classe, dessa elite Casa Branca, né? Sim. Casa Grande, né? Sim. Então, nessa hora, elas começam a ter a lei contra ela, a polícia contra ela, e aí elas se desfazem. Agora, né? Tudo indica que hoje essa pedagogia colonial, ela se expressa por meio dessas duas intervenções feitas contra a Petrobras, a quebra da lei da partilha, né, que era um modelo, um mecanismo estruturante do Brasil. Claro. E também essa possível, já anunciada, privatização da Eletrobras. Foram 2 centros da política getulista, né? Exatamente. Inclusive Getúlio Vargas, quando ele lançou a Eletrobras, ele confessou a um amigo que talvez hoje eu tenha assinado o meu atestado de óbito. Atestado de óbito, Caramba. O Paulo Metro, engenheiro do Clube de Engenharia, ele fez um artigo muito interessante mostrando que hoje tem um sentido ainda maior, né, contra o Brasil, evidentemente, a privatização da Eletrobras, que é o domínio das águas. É verdade. Então, no momento em que a água começa a ser o bem escasso, né, começa a ser o petróleo do futuro, sim. Quem é que está aqui comprando os aquíferos brasileiros? A Nestlé e a Coca-Cola. As duas estão aqui comprando os aquíferos brasileiros. E a privatização da Eletrobras colocará as águas emersas, né, sob o domínio do capital estrangeiro. Claro, é óbvio. Claro. Então nós estamos vendendo a nossa água. É um verdadeiro mercado a termo que estamos fazendo contra o Brasil. É. Ou seja, isso se soma à rapina sobre o nióbio, né? Sim. Que é uma caixa preta. O nióbio, até agora, as reservas conhecidas estão quase todas na América do Sul, né? A Bolívia tem nióbio, o Chile tem nióbio, o Brasil tem nióbio, né? E como essas reservas hoje são muito pouco conhecidas, nós não podemos ter a dimensão exata do que significa essas percentagens que hoje estão nos jornais, né? Ou estão na literatura mesmo técnica.
né? Mas uma coisa é certa, um dos locais que tem nióbio é Roraima, onde está sendo invadida pelos venezuelanos e que leva o Temer a ir lá tratar desse assunto. Eu acho isso, olha, dois assuntos para mim nesses últimos tempos foram muito significativos do que estão querendo fazer conosco da guerra civil no Brasil. Primeiro, essa farsa da invasão venezuelana em Roraima, onde já estão tropas americanas desde o final do ano passado, fazendo exercícios, né? Deve ser exercícios musculares, né? Enfim, ou alterocopismos, mas estão fazendo seus exercícios, né? E a outra é esse pavor da classe média menos favorecida, digamos assim, que tem muito medo da violência urbana, porque a grande mortandade se dá exatamente entre eles. É o primo, é o irmão, é o vizinho, né, que são normalmente assassinados dessa classe média menos favorecida, que mora nos arrebaldes da cidade, do Rio de Janeiro. Então, fazer terrorismo em cima deles, com a Rede Globo já tem mais de ano que ela vem batalhando, botando só notícia de morte, notícia de assalto, fazendo uma divulgação acima do que ocorre, digamos que o nível seja 10, ela coloca no nível 1000, para chegar ao paroxismo. Exatamente, para justificar o quê? A criação do Ministério da Segurança Nacional para ser o segundo Ministério Armado. Na hora que os militares brasileiros acordarem e disserem não, isso está errado, tem um outro Ministério Armado para combatê-lo. Eu tenho, inclusive, mandado para militares, amigos meus, essa minha análise do risco que estão correndo as Forças Armadas com a criação do Ministério da Segurança Pública. É fazer 2 ministérios armados. Para criar um polo de divisão, né? Para de fazer conflitos. a guerra civil. Para favorecer, inclusive, fazer a guerra civil. A intervenção externa sobre o Brasil. Então nós temos duas vertentes. Duas vertentes. Para essa guerra civil. Mas o senhor falava do primeiro plano, que era Roraima. Sim. Porque ali ocorre o seguinte, 2 países que fazem fronteira com a Venezuela, que tem a maior reserva conhecida hoje de petróleo do mundo, superior à Arábia Saudita, né? Porque se a Venezuela não tivesse tanta riqueza e tanto petróleo, ninguém dava bola para ela. Mas, como ela tem riqueza e tem consciência de soberania através do seu governo, o que se planeja é criar uma situação para favorecer uma resolução da OEA do estilo guerra humanitária para salvar os pobres venezuelanos. Empurram para cá uns 40 mil venezuelanos. Depois o Brasil... Por que o Temer vai lá na fronteira, em Pacaraima? Dá licença. E é elogiado pela OEA. Elogiado pela OEA. Que é a OEA que está pensando nessa intervenção humanitária, entre aspas. Como foi a da Líbia, que durante 166 dias Barack Obama mandou bombardear, a OTAN bombardear, 166 dias, toda a infraestrutura do regime social que tinha o maior IDH da África, que era o da Líbia. Exatamente. Olha, essas coisas, a gente fica pensando assim, como é que é o... Teoria da conspiração. Teoria da conspiração. Mas não é, não. E a prática da conspiração, onde é que fica? Boa essa. Você vê o seguinte, esse pessoal não é de hoje que eles dominam o mundo, né? Se você for pegar lá atrás, onde está a origem desse financismo, você chega no século XIII, né? No João Sem Terra. Sim. Quer dizer, eles têm séculos de treinamento na Inglaterra. Aliás, a Inglaterra que é a mãe dessas ideias, dessas coisas, né? É onde surge o capitalismo. A Inglaterra é a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, que não foi conduzida pela indústria,
mas pelas finanças. Isso é interessante. Quando você pega a Revolução Industrial na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, foi a indústria que levou. E que foi apoiada pela rapina do ouro e dos diamantes do Brasil, entre outros, para fazer a Revolução Industrial. Mas lá quem comandou a Revolução Industrial foi o capital financeiro, que nessa época já dominava. Porque eles são ardilosos, realmente. Eles sabem, inclusive, construir uma história para você não entendê-la, né? Isso é importante também. Foi o capital financeiro inglês que fez aquelas guerras, chamadas guerras anglo-holandesas de 1600 e alguma coisa, porque naquele momento eles dominaram o Estado inglês, emitindo, ou melhor, fornecendo dinheiro para o rei, para fazer a guerra, né? E, ao mesmo tempo, criando o Banco da Inglaterra para garantir que o pagamento teria o mesmo valor do que eles estavam dando. Sim. Não havia a depreciação monetária. Você vê como o negócio foi bem construído. O crime perfeito. O crime perfeito, exatamente. Da rapina. Então, você vê que, se você quiser marcar etapas, você tem lá 1200 e pouco, 1600 e tanto, você vai marcando etapas, vai vendo como esse capital vai se aperfeiçoando. Hoje que eu digo, quer dizer, desde o século XX, você tem lá o Bilderberg Group, você tem a Sociedade Montpellier, você tem esses planejadores do sistema financeiro espalhado por núcleos de conhecimentos, por pesquisas de estratégias e por, evidentemente, ações empresariais. Então, eles não eu acredito que esse golpe que nós estamos sofrendo agora, inclusive com essa tentativa de fazer a guerra civil no Brasil, que deve ter muito de dar certo, isso eu tenho receio, porque tem muita chance. Isso não foi feito agora, não começou. Quando a Globo, há um ano atrás, começou a fazer essa campanha, já estava sendo mandada por um planejamento que começou há 5, 10 anos antes. É verdade. Então, essas coisas não... Agora, a ideia que está por detrás é desviar as Forças Armadas das suas funções de defesa da soberania para ela correr atrás de crime... Nem isso. Ela está, na verdade... De crime menor, digamos. É uma forma de rachar as Forças Armadas. Colocar uma parte das forças... Porque, veja, quantos interesses estão nesse assunto? A Bancada da Bala está nesse assunto. E ela tem interesse, e interessa também ao tempo, porque somam várias escalas, vários níveis. Tem um nível rasteiro, um nível comezinho, da mesquinharia, e tem um nível grande da estrutura de interesses internacionais, interesses financeiros globais, né? Quer dizer, tem vários níveis que eles sabem articulá-los. A gente, como é vítima, nós só conseguimos fazer a montagem depois que ocorre. Nós não conseguimos fazer essa montagem antes para preveni-la. Esse é um problema que nós temos. Nós não temos a inteligência, a esquerda, de uma maneira geral, mas não só a esquerda, todas as forças nacionalistas, até de direita mesmo, não conseguiram se articular para fazer uma inteligência capaz de combater este planejamento que eles fazem, através desses grupos que eu citei, 2, e é porque a memória de velho é difícil, mas tenho anotado todos esses grupos que trabalham para isso, que fazem um planejamento de longo prazo. A gente tem uma situação no Brasil que poderia ser chamada meio diferente de outros países, porque aqui, com o apoio do chamado nacionalismo econômico, mencionado pelo general Vilas Boas numa palestra recentemente, nacionalismo econômico, que é interessante o que ele está falando, né? Esse nacionalismo econômico construiu uma indústria aeronáutica, uma indústria de telecomunicações, né? Mesmo dentro de um projeto que estava durante a ditadura, era, digamos assim, uma prolongação da era Vargas por vias tortas, sob o arbítrio. Não, veja bem... Mas com o nacionalismo econômico efetivo. Era o próprio. A Embrapa é fruto disso.
A Telebrás é fruto disso. Se você pegar as ideias dos tenentistas dos anos 20, né, 22, 24, 26, aqueles, se você juntar aquilo, você vai ver que ali está o nacionalismo econômico, a criação dessa infraestrutura brasileira, não brasileira, né, que Getúlio começou a fazer alguma parte disso, claro, foi combatido de todo jeito, né? Depois, quando finalmente mataram Getúlio, quem é que entra para continuar? O opositor a tudo aquilo, que é Café Filho, com quem? Quem era o ministro da Fazenda Café Filho? Eugênio Goudin. Eugênio Goudin. Quem era o ministro das Relações Exteriores de Café Filho? Raul Fernandes, né? Um entreguista de mesmo porte de um Aloysio Nunes. Professor, vamos fazer uma pausa aqui no nosso programa, nossa entrevista. Vamos continuar em seguida aprofundando esse tema. Aqui é o Núcleo de Cidadania e Jornalismo, TV Comunitária do Rio de Janeiro, avaliando aí as interrogações que a conjuntura política hoje no Brasil lança e desafia todos nós. Voltamos daqui a pouquinho. Até já. Estamos de volta aqui pela TV Comunitária do Rio de Janeiro. É uma entrevista com o professor Pedro Augusto Pinho, administrador, e que tem uma produção muito intensa de análise pelas redes sociais e que nos dá o prazer de vir aqui até a TV Comunitária para analisarmos esse momento tão quase que indecifrável do Brasil, a não ser em reconhecimento quem é o nosso inimigo maior. Isso aqui a gente já detectou e muitas vezes o PT não levou a sério que o poder externo sempre estava intervindo no Brasil. Como nas jornadas de São Paulo em 2013, que financiaram aquelas manifestações. Exatamente. Houve uma parte da esquerda que tentou utilizar as jornadas para fazer disputa interna. Além desses aspectos que eu chamaria comezinhos, né, do ridículo que se expõe, né, há também muita incompreensão, né, que você colocou muito bem. Custam, às vezes, a entender que nós continuamos sendo uma colônia. Somos uma colônia. E que todo esse processo de Vargas, de Jango, de Brizola, todo esse processo foi no sentido de transformar-nos num país soberano, dar independência ao Brasil. E os argumentos, cada vez, embora haja um certo denominador comum de corrupção, e até eu quero fazer uma parte, porque quando eu escrevo sobre o sistema financeiro, que eu chamo de banca, né? Banca. Eu sempre digo que não há nada mais corrupto no mundo do que a banca. E é muito fácil entender por quê. Você, se tem uma empresa, vamos ver que você seja um comerciante. Você compra por 10, vende por 12, tem seu lucro, está bem explicado o seu lucro. Se você tem uma empresa, você compra matéria-prima, você paga a transformação, você soma aquilo tudo, põe mais um tanto e vende e tem seu lucro. Mas quando você é financeira, como é que você tem seu lucro?
Como é que você tem seu lucro? Só rodando o capital, né? Você tem seu lucro comprando quem pode lhe pagar. Quem pode lhe pagar com garantia, se não um Estado? Uhum. Então, você, quando tem finanças, você tem que estar com o Estado na mão para que ele lhe dê a taxa de juros, lhe dê a outra parte que a gente normalmente deixa passar, o câmbio. Lhe dê a taxa de juros, lhe dê o câmbio, que vai garantir seu lucro máximo. Porque o lucro máximo é comum de todos. Se você puder vender por 20, você não vende pelo 12. Será por isso Né? que é tão difícil fazer o que Getúlio já fez, que é uma auditoria da dívida no Brasil hoje? Exatamente. Não vai para frente nunca. Aquela professora Maria Lúcia Fattorelli, ela tem escrito trabalhos maravilhosos É verdade. a respeito da dívida brasileira, que não é só externa, a dívida brasileira é interna também, porque desde que você garanta, como eu citei na primeira parte, aquele amigo empresário estrangeiro, desde que você garanta a moeda, não tem problema que se você vai fazer em real, em dólar, se a moeda está garantida, e na verdade o plano real foi feito para garantir a moeda, garantir o pagamento, o mesmo valor de pagamento. Né? Exatamente. Então, se você vai fazer isso, pode fazer em qualquer moeda. Ou seja, há uma definição de banco que eu quero até lembrar aqui aos telespectadores, né? Uma frase do Lenin, né? O que é o roubo, um roubo ao banco diante do que é o próprio banco? Exatamente. É como aquela dos irmãos Marx, que dizia assim, roubaram um banco e deixaram o banqueiro solto. Isso aí, né? Agora, no momento nós estamos numa situação difícil, né, professor? Porque sem a unidade nacional em torno de uma defesa da nação ameaçada, para usar uma expressão que o general nacionalista Andrada Serpa usava, né? Hoje, sem essa unidade entre, inclusive, sindicatos, trabalhadores, intelectuais, academia e empresariado verdadeiramente nacional, nós não vamos conseguir atravessar, porque, veja bem, todos os presidentes nacionalistas tiveram mortes não naturais, digamos assim. É verdade, é verdade. Getúlio, JK, Jango, é muito estranho. Né? Agora o Lula tem a diferença dele, que é a origem de classe, e ele ter dito que não vai renunciar, que não ia fugir como o Jânio, e que não vai, como o Jango, e que não ia renunciar como o Jânio, nem ia se matar como o Getúlio. Então, mas se ele vier a ser preso, nós temos uma situação meio imprevisível no Brasil. O que você acha que fica? Não sei. Eu peguei as Forças Armadas com um professor na Escola Superior de Guerra, já depois de terminado o governo militares. Mas tinha contato desde antes com eles e pude ver o seguinte. A partir de 1980, aproximadamente, essa data não é uma data assim marcada, não aconteceu isso para marcar a data. É um processo, quer dizer, vem se construindo, de repente ele está ativo. Né? Vinha se construindo a ideia do neoliberalismo dentro das Forças Armadas. Começou nas escolas de comando, passou pelas escolas, das graduações todas, até para a escola militar, né? Para o início. Todos eles começaram a ser doutrinados pelo neoliberalismo. Antes, a doutrinação era anticomunista. Quer dizer, o mundo era bipolar, ou você era democrata ou era comunista. Então era muito fácil, né, para qualquer compreensão, né, sim, não, né, verdade, mentira. Então essa alternância é de fácil compreensão. Então todos eles entraram nessa numa boa e viraram anticomunistas. Né? Essa era a doutrinação básica. Uhum. Nesse momento que eu coloco 80, mas com certa imprecisão, começou a se introduzir
a questão econômica, porque já era o capital financeiro preparando a sua investida, que, na verdade, ela se explicita, não é que ela não existisse antes, ela se explicita. Você deve lembrar daquele relatório do Clube de Roma, Limite do Crescimento, 68. Ali já se explicita, mas antes disso ela já trabalhava com crises, que a partir dali vem aquelas crises do petróleo do final dos anos 60, dos anos 70 até 80. Tudo aquilo é organizado pelo sistema financeiro para se empoderar sobre o sistema industrial. O sistema industrial é que mantinha a polaridade comunismo-capitalismo, porque interessava a ele não ter aquela oposição social. Certo. Com o sistema financeiro, isso muda. E, ao mudar, ele tem que introduzir uma ideologia que é o neoliberalismo, que é a liberdade no sentido mais antigo possível, que é a liberdade do homem, né? A liberdade para quem tem capital. Isso, pois é. Enfim, introduzir isso é mais complexo do que fazer um sim e não. Né? Comunismo, capitalismo. Introduzir uma ideia que ela tem que estar subjacente a uma série de atitudes, de ações, né? Que nem sempre são muito coerentes, porque o financismo aceita o socialismo desde que seja aquele socialismo feito pela França, né? Que não é nada. Que não é nada, né? Que mantém o colonialismo francês. Que mantém o colonialismo intacto. francês, exatamente. Então, é mais complicado de fazer entender num contexto, não individual, mas no contexto de um grupo como os militares, esse neoliberalismo como a solução. Mas esse golpe não foi dado para tirar o Brasil dos BRICS, por exemplo, porque estar nos BRICS significa que o Brasil pelo menos tinha algum tipo de valoração positiva sobre o protagonismo do Estado para a integração latino-americana, para a integração com a África, e o Brasil jogar uma posição mais geoestratégica importante, mas não foi... com parceiros diferentes, ou seja, com a Rússia, com a China. Mas... O golpe não veio para tirar o Brasil daí também? Mas nem precisava, porque os BRICS estavam se desfazendo por eles mesmos. Você vê o seguinte, quando meu Deus do céu, o premier da Índia, Modi, quando ele foi eleito, ele era nacionalista de direita, era esse o partido dele. Sim. Até eu disse, vamos ver o que vai fazer um nacionalista de direita. A primeira coisa que ele fez foi destruir a moeda. Então, ao destruir a rúpia, ele destruiu o sistema de garantia de Estado. Tanto que a Índia foi considerado o paraíso das bitcoins da vida. Onde elas se expandiram mais facilmente. Né? E a Bitcoin é um exemplo clássico do que significa a moeda de ninguém. Né? A moeda meramente especulativa. Então, veja, quando eu falo dessa doutrinação, ela fez com que os militares passassem a não ter mais uma referência segura. Nem o nacionalismo? Não. Pois é, porque o nacionalismo também foi atingido. Porque o que é curioso no Brasil é que o nacionalismo aqui resultou numa expansão material, industrial, de uma estrutura, né? Que foram impulsionados pelos militares. Desde que você mostra eles. Arbitrários ou não, né? Desde que você mostra eles. Eles passaram a ter críticas do período Geisel. Vários militares conhecidos meus criticam... Que tipo de críticas? Critica o estatismo. O estatismo do gás. Então, na hora que você tem que... É muito forte aquela informação de que o acidente que matou o Juscelino Kubitschek aconteceu quando... Justo às vésperas do encontro de Juscelino com o general Geisel. Você cita isso. É muito forte. Muito forte. Porque, veja,
a direita nacionalista, ela se perdeu. Ela se perdeu. O neoliberalismo matou essa direita nacionalista. Ficou uma fação entreguista, que sempre houve, claro, né? E ficou uma grande maioria apática. Apática. E esse aqui é o caso. Nós estamos hoje diante de uma força armada que se segura num anticomunismo que ela entendia e era a única coisa que ela podia fazer. Então é só você dizer, os venezuelanos são comunistas, então fica com raiva porque são comunistas, né? Então, esse é um pessoal que não teve consciência do que estava acontecendo, né? Uns que desistiram simplesmente de entender. Mas nem diante do intervencionismo crescente das nações imperiais, ou seja, cada dia que passa os Estados Unidos intervêm em diferentes regiões. Aí eu retomo de novo. Nem diante disso, esse nacionalismo não reage? Vem a didática colonial. A didática colonial não estava só nos livros de história, mas está na propaganda diária dos veículos de comunicação. Então, cada vez que surge um problema desse, surge uma resposta. Ou às vezes nem surge o problema, a resposta já vem antes, para quando surgir o problema já está respondido. E vem de que forma? Vem nos noticiários, vem nas entrevistas, mas vem nas novelas, vem nos humores, vem nas formas mais sutis. Porque isso tudo é programado. A grande diferença é que nós somos improvisadores e eles são planejadores. O planejamento, que era colocado como coisa de comunista, porque era o Estado, era a maneira, ele não tirava a liberdade de agir, na verdade o planejamento é o que eles sempre fizeram. Claro. Sempre fizeram. E sempre impediram que nós fizéssemos. Em favor do Estado imperial. Em favor do, claro. E defenderam internamente na periferia a tese do Estado mínimo. Estado mínimo para eles. Para nós é Estado máximo hoje imperial. Nem Estado. Mas tem um Estado, uma governança mundial que eles estão construindo. Né? Veja como é que está o Iraque hoje. O Iraque hoje são polos, poucos polos, né? Onde há um misto de milícia e é um exército iraquiano, que na verdade é um resquício, né? É um resquício do que ficou, né? E o forte ali é a milícia, realmente, e principalmente naquela ilha ali da Foz do... Onde o Mar Eufrates. Ali, como é que é o nome? Que é onde flui 80% do petróleo. Sim. Sai por ali. Sim. Aquilo ali faz fronteira com o Irã. Ali. Isso. Aquilo era um bunker, armado por todos os lados. Ali começou a guerra Irã-Iraque, inclusive. Onde o Iraque lado pelos Estados Unidos. Claro, né? É óbvio, né? Tanto é que a Revolução Iraniana hoje, agora em fevereiro, completou 39 anos, já lançam nave tripulada ao espaço. Porque eles souberam fazer a didática nacional. A coisa mais notável para mim da Revolução Iraniana é a didática. Eles souberam construir o discurso nacional, a compreensão do que é o governo nacional, para não se deixar iludir com as vozes da fantasia. Certamente. Né? Isso é que era importante, o que nós aqui não conseguimos fazer até hoje. Nós continuamos tendo essa didática colonial. Nós continuamos aprendendo na escola, aprendendo na imprensa, aprendendo pelas expressões que se usa. E agora através, inclusive, do funcionamento dos meios judiciais, né? Agora, com acordo de submissão a departamentos de justiça do exterior, sobretudo dos Estados Unidos. Agora acabou mesmo. Olha, quando eu vejo a escola de samba do Paraíso do Juruti fazer aquela magnífica apresentação, lava a alma. Porque não é que lave a alma a oposição, lava a alma saber que houve um grupo de pessoas capaz de, malgrado toda a didática colonial, entender o momento que estamos vivendo. É verdade. Isso para mim foi a coisa mais gloriosa. Foi o mais Paraíso do lavou a alma. Tuiuti tem que tirar o chapéu, realmente. Foi um grupo de pessoas que não são intelectuais, quer dizer, o sentimento do povo
um pouquinho que você der, ele explode. Isso é de lavar a alma. E interessante é Isso que é lavar a alma. ali no Tuiuti houve no passado um quilombo, né? Ah, é? Eu não conhecia. O Morro isso, do não. Tuiuti era um quilombo. Ah, que notável. Então a que notável. tradição É. E o próprio campo do Vasco da Gama, que é o time mais perto do Morro do Tuiuti, Bom, esse foi o primeiro a colocar negros no... a escalar negros. no jogo. Uma vez foi punido, inclusive. Foi punido. Foi proibido de participar do campeonato, né? Porque escalou negros. Mas, professor, então o samba do Tuiuti, ele revela uma síntese do momento que nós estamos falando, mas não estão excluídos riscos maiores e até retrocessos contra uma saída democrática nacional. Claro, eu temo hoje, a primeira coisa que me dá muita aflição hoje é a guerra civil. Que eu estou vendo que ela está se preparando, todas essas movimentações, a ida do Temer a Roraima, a criação do Ministério da Segurança Pública, a intervenção agora no Rio de Janeiro, para mim tudo isso está articulado nesse clima de guerra civil. Por que isso? Claro, porque primeiro o Brasil é muito importante, tem que se tomar conta do Brasil, não pode deixar acontecer um Lula de novo, não pode deixar acontecer um Getúlio, não pode deixar acontecer nada disso. Então isso é uma questão deles, né, importante. Depois está ao lado da Venezuela e o Brasil caindo, a Venezuela cai, e aí eles tomam conta da maior reserva de petróleo do mundo. Depois tem que derrubar a Bolívia também. A Bolívia está fazendo um trabalho maravilhoso de autonomia, de gestão nacional, de construção da cidadania, erradicação do analfabetismo. Já foi erradicado. Acabou o analfabetismo. Plurinacional. Com os meios de comunicação públicos, cidadãos. Eu tive na Bolívia em 1949. Né? Me lembro, meu tio servia lá e eu passei uma temporada, criança ainda, mas fico com aquelas imagens. E toda a imagem que eu tenho daquela época é de pobreza. Hoje a Bolívia é outro país. É outro país. Claro. O Evo Morales está sabendo manter-se, o que é muito importante. Sabe que ele está indo para a quarta eleição, né? Quarto mandato. Ele está fazendo o que fez, até onde pôde, o Chaves, não continuou porque morreu, o Putin, o Putin. Tá lá fazendo isso. O Irã, de certa forma, faz isso através dos ayatolás. Dos ayatolás, do Conselho. Do Conselho dos ayatolás. Conselho Nacional, né? Exatamente, ele faz isso através de um conselho. E sempre com eleições diretas. Né? E sempre com eleições diretas, claro, não é ditadura. Não é o povo que tem que... O povo tem consciência do que está acontecendo. E esse descuido foi cometido, você não ter prestado atenção nisso, o descuido foi cometido pelo Rafael Correia, que está em situação embaraçosa agora lá. Foi lamentável. Quando ele podia ter sido reeleito. Exatamente. Para ficar à frente. Ele caiu nesse conto do vigário, que é a chamada alternância de poder, né? Que apresenta como uma sacrologia democrática, que é falsa, na verdade. Né? O Putin está lá, tocando o processo para frente. O Equador também é um país complexo, né? O Equador são 3 países quase dentro daquela pequena, né? É verdade. Então ali é bem complexo. Eu acredito que ele fez o que pôde. Eu não acredito que ele tenha se deixado só dominar por um pensamento, não. Eu acho que ele fez. Mas o que ele pôde. podia ele tinha 70% na Assembleia Nacional. Pois é. Podia ter elegido ou ele próprio. Mas talvez ele acreditasse, né, no Lenin, né? Lenin Moreno. Mas havia sinais estranhos. Já havia sinais estranhos, né? E aqui o Lula poderia ter voltado em 2014, né? Podia ter voltado em 2014. Mas não houve entendimento dentro do PT, talvez por essas alas que não levam em consideração a pedagogia colonial que o senhor mencionou aí, né? Tem que se estudar a história. Impediram o Lula de voltar em 2014. Né? Já fazia parte. Tem uns momentos que são difíceis de a gente saber. Né? Eu já falei isso aqui agora. Né? Se é uma burrice ou se é uma fé. Né? É difícil, às vezes, a gente saber se está diante de uma ou de outra coisa.
Agora, só nos resta, professor, Denunciar, em primeiro lugar. denunciar, usar adequadamente os meios de comunicação para conclamar uma unidade nacional Claro. em torno de... Olha, está aí na nossa história quem teve o apoio do povo para industrializar e dar independência e dar direitos, a gente já sabe. Getúlio, Jango, JK, Lula, Brizola, né? Mas todos eles falavam a linguagem nacional. Todos falaram a linguagem nacional. Como é que nós vamos recuperar isso, professor? Falando a linguagem nacional, em primeiro lugar, é óbvio. Né? Nós temos que falar a linguagem nacional e temos que mostrar que nós temos que ficar independentes. Nós não somos independentes. Nós seremos independentes quando nós tivermos tecnologia, indústria, né? As próprias Forças Armadas não veem que elas deixaram de ser Forças Armadas. Elas não são forças, elas no mar e muito mal armadas, né? Porque se você depende do estrangeiro para ter seu armamento, você já está derrotado. Claro. É verdade. E nós não temos. Nós fazemos drones. Não. Nós temos a capacidade tecnológica de construir drones. Nós estávamos com a capacidade, e aí tivemos o Geisel, né? Nós estávamos com a capacidade de fazer tudo necessário na área nuclear. Nós tínhamos condição de fazer bomba atômica, não é que fosse um objetivo nacional fazer bomba atômica, mas com capacitação tecnológica para fazê-la é um objetivo nacional, né? Nós estávamos com toda a capacitação, submarino nuclear, nós estávamos todos. E fomos destruídos, né, pelo golpe aplicado a partir de 55, né, de 95. Para ter uma ideia disso, né, o Programa Nacional da China, em 60, era paralelo com o do Brasil. Hoje a China lança naves espaciais e o Brasil não. E do Irã também. O Irã tem capacidade para lançar naves espaciais tripuladas e o Brasil ainda não. Bom, essa é a reflexão sobre a pedagogia colonial, a quem dedicamos a todos aqueles que se esforçam para a independência nacional, uma reflexão ativa, construtiva, e queira agradecer aqui a presença do professor Pedro Augusto Pinho, administrador e articulista ativo nas redes sociais, por ter comparecido aqui ao nosso programa na TV Comunitária. Eu que tenho que agradecer ser entrevistado por um brilhante jornalista como você. Muito obrigado e muito obrigado à TV Comunitária. Muito obrigado, Pedro Brilhante. Agradecemos ao Núcleo de Comunicação e Jornalismo da TV Comunitária do Rio de Janeiro por essa oportunidade de brindarmos aqui a nós mesmos e aos telespectadores com essa reflexão, esse olhar diferenciadíssimo daquilo que há por aí nas TVs comerciais, a TV do capital. Aqui é a TV que leva a informação veraz com o compromisso da soberania informativo-cultural. Muito obrigado pela sua atenção. Continuem com a programação da TV Comunitária do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Tchau.